Nas últimas décadas registaram-se grandes alterações na forma de tratar as doenças inflamatórias do intestino, o que se traduziu em mais qualidade de vida, com menos internamentos, menos cirurgias e a possibilidade de ter uma vida quase igual à das pessoas que não têm doenças crónicas. É verdade que falta o quase, e que esse quase às vezes pode ser complicado e agressivo. Mas não há dúvida que a pessoa com DI tem hoje, à sua disposição, ferramentas terapêuticas que possibilitam controlar a inflamação, viver plenamente a sua vida e ser feliz. Há alguns anos, um diagnóstico de DI era um peso que se carregava para o resto da vida e com muito medo à mistura. As novas terapêuticas vieram alterar esta realidade e a DI, apesar de nos acompanhar para sempre, hoje vivemos mais e com mais qualidade. E será que esta evolução terapêutica promete continuar no futuro? É o que vamos saber já a seguir no canal APDI. Dr. Francisco Portela, muito obrigada pela sua presença no canal da APDI. Ainda por cima para falar de inovação terapêutica nesta doença autoimune. Podemos dizer que há uma fase antes dos medicamentos biológicos e outra depois dos medicamentos biológicos relativamente às terapêuticas para a DI? Sim, quer dizer, de alguma maneira sim, embora antes dos medicamentos biológicos já tivesse havido alguns avanços também, podemos falar também numa fase antes dos corticoides, onde se morria de doença inflamatória frequentemente, e depois dos corticoides, mas claramente que depois da introdução dos corticoides não tinha havido um avanço tão significativo. Tinha havido alguns pequenos passos, mas quando surgiram os medicamentos biológicos, nomeadamente o infliximab, que foi o primeiro a ser aprovado para a doença inflamatória intestinal, inicialmente para a doença de Crohn, depois para a colite ulcerosa, portanto marcou um ponto de viragem, sim, porque o leque de opções terapêuticas começou a ser cada vez mais vasto e com esse medicamento inicialmente e depois com os outros que foram sendo introduzidos. E portanto nesse aspecto sim, foi um... Como é que tem sido a adaptação, digamos assim, destes fármacos à vida dos doentes e dos profissionais de saúde mesmo? Pois, é assim, eu penso que os fármacos, quando são relativamente inovadores, fazem todos mais ou menos o mesmo percurso, ou seja, inicialmente são utilizados nas pessoas que não responderam a nada, praticamente, e portanto as primeiras pessoas que fizeram biológicos, nomeadamente o infliximab, todas elas já tinham sido operadas, já tinham todas feito vários ciclos de corticoides, já tinham feito os imunossupressores que havia na altura, e depois, à medida que se ganha experiência e se percebe que estes fármacos atuam melhor, são mais eficazes se forem utilizados um pouco mais cedo, à medida que as pessoas ganharam confiança neles e conheceram melhor o seu perfil de efeitos secundários, portanto os fármacos passaram a ser utilizados mais cedo em termos de doença, não é? Não se espera hoje em dia nada do que se esperava no início quando se começou a utilizar o infliximab, portanto eles estão mais próximos hoje da primeira linha do que estavam na altura. E para um doente, nós sabemos que o perfil, não sei se concorda, aliás, começo por perguntar isso, que perfil é o perfil do doente com doença inflamatória intestinal hoje? O perfil do doente, a quem é diagnosticada a doença inflamatória intestinal, continua ainda dominado por pessoas na sua terceira década de vida, portanto com 20 e tais, ou há um componente pediátrico que também é importante. Okay. Começa a haver alguns casos, apesar de tudo, de diagnóstico em idades mais tardias. Hoje em dia nós vemos doentes com doença inflamatória de todas as idades. Isso é que portanto, não é, digamos assim, uma doença dos jovens, como muitas vezes se ouve dizer. É assim, o diagnóstico
o diagnóstico em termos de diagnóstico, é uma doença dos jovens. Mas claro que esses jovens depois envelhecem, não é? E os que hoje são menos jovens já foram mais jovens quando se foi diagnosticada. A terapêutica é apologista, portanto, de que o senhor e com certeza a classe médica em geral, a ideia é que se começa a fazer biológicos logo no início do aparecimento da doença? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, o que se pretende é que as pessoas façam os medicamentos que são mais adequados a cada um. Há muitos doentes com colite ulcerosa, por exemplo, que não precisam de biológicos. Na doença de Crohn, menos pessoas, portanto, conseguem evitar este tipo de medicamentos. Portanto, o que devemos é tentar adequar os medicamentos à, digamos assim, gravidade da doença e não sobretratar, não expor as pessoas a medicamentos que eventualmente não precisariam de fazer, mas não deixar de os utilizar e não esperar que a doença avance, porque há alterações que depois já são irreversíveis e não se conseguem depois já reverter com um tratamento médico, não é? Portanto, deve ser uma questão de bom senso e utilizá-los quando eles são necessários, não deixar de não ter medo, porque eles, apesar de tudo, têm um bom perfil de segurança, mas continua a haver pessoas que não precisam de fazer biológicos. Claro. Quando o doutor diz não ter medo, que tem um bom perfil de segurança, isso era uma das questões que em 2004 ou 2000, digamos assim, quando apareceram os biológicos, se tinha muito medo. O que é que me vai acontecer daqui a 20 anos, não é? Pois, sim, essa era claramente uma das questões. Está posta fora de hipótese agora esse medo? Ou... Sim, esse problema de digamos, toxicidade acumulada, digamos, por anos de medicação, isso está mais ou menos ultrapassado. Agora continua a haver alguns problemas relacionados com estes medicamentos e algumas complicações da doença cujo tratamento não passa por medicamentos. Portanto, particularmente na doença de Crohn, temos que nos continuar a pensar que a doença deve ser tratada por equipas multidisciplinares que englobem cirurgia também. E, portanto, há muitos doentes em que a solução mais fácil, embora possa não ser uma solução definitiva, mas a solução mais fácil para os seus problemas e que pode, no fundo, voltar a fornecer a qualidade de vida que tinham antes do diagnóstico, algumas vezes é a cirurgia. Atingir a remissão é muito difícil, doutor? Depende do que é que consideramos remissão, não é? Se estivermos a falar só de sintomas, a taxa de pessoas que atingem, digamos, a remissão sintomática é maior, não é? Se estivermos a falar das alterações que se vêem na endoscopia e ainda mais, se estivermos a falar das alterações das biópsias, portanto, das alterações microscópicas, digamos assim, é mais difícil atingi-la. Portanto, quanto mais ambiciosos nós formos, menos pessoas vamos conseguir produzir esse efeito. Mas também é verdade que as pessoas que conseguem uma remissão mais profunda têm a curto, médio prazo e eventualmente até a longo prazo, depois uma melhor evolução. Para o futuro, Dr. Francisco Portela, o que é que temos aí a chegar, ou não, ou em investigação, que nos pode dar aqui uma mais-valia ainda maior, digamos assim, relativamente às DI? Temos várias coisas para o futuro, felizmente. Depois do aparecimento do infliximab e depois do adalimumab, houve ali uma série de anos em que várias moléculas foram tentadas, algumas delas, por exemplo, começaram a ser utilizadas noutras doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide, mas a maioria delas parecia não funcionarem na doença inflamatória. Felizmente, nos últimos anos não tem sido assim e várias já entraram no mercado e existem muitas em ensaios clínicos, portanto, biológicos alguns, mas também aquilo que falávamos há bocado, as pequenas moléculas. Pequenas moléculas, sim. As pequenas moléculas que, no fundo, se chamam assim porque são realmente mais pequenas em termos de tamanho de molécula quando comparado com um biológico, com um anticorpo monoclonal. Sim. Portanto, e essas pequenas moléculas têm como... Há duas principais vantagens, não têm só vantagens, mas duas delas. Uma delas é que podem
ser dadas por via oral, portanto em comprimidos ou cápsulas, Não é por e outras é que não existe imunogenicidade contra essas moléculas. Portanto, as pessoas que fazem infliximab, por exemplo, sabem, muitas delas ou algumas delas desenvolveram anticorpos contra o infliximab. Esse problema não se põe com as pequenas moléculas. No entanto, também tem os seus efeitos secundários e nesse aspecto eu poria mais ou menos ao mesmo nível. Até o momento não mostraram que sejam superiores em termos de perfil de segurança aos medicamentos biológicos, na minha opinião. Mas são claramente novas alternativas terapêuticas e que no futuro vão ser importantes. Ainda só existe uma pequena molécula, que é o tofacitinib, que está aprovado para a colite ulcerosa em determinadas circunstâncias, mas há outras em ensaios clínicos e que se prevê que nos próximos anos cheguem ao mercado. A última questão, esta questão, quando falamos em inovação nas doenças inflamatórias intestinais, vem-nos sempre à lembrança também a questão do preço. E principalmente as administrações dos hospitais pensam sempre neste pormenor. É caro tratar a doença inflamatória intestinal com esta inovação terapêutica que existe? Sim. Caro é, particularmente para um país de recursos mais ou menos limitados como Portugal. Mas penso que mais caro é deixar as pessoas por tratar, até porque depois desenvolvem outros problemas que acabam por ser tratados. Portanto, agora, nós devemos ter em atenção isso, quando digo nós, também os médicos, serem sensíveis a esse aspecto e compreenderem que é preciso dosear os recursos que estão disponíveis para que eles cheguem a todos. E, felizmente, nos últimos anos, das primeiras moléculas apareceram já os biosimilares, que baixaram significativamente o preço, não é? E, portanto, penso que ajudaram a que este tipo de terapêutica esteja disponível para mais pessoas e não haja restrições e até ao momento, na minha experiência, nunca nenhum medicamento foi recusado por uma questão económica, embora haja um protocolo de tratamento que começa pelos biosimilares, na maioria das pessoas, e quando há indicação para não se começar com os biosimilares, não começamos. Mas para a generalidade das pessoas é isso que se faz. É para isso que se começa. Sim, e tem funcionado. Tem funcionado, sim. Muito obrigada, Dr. Francisco Portela, pela sua disponibilidade, por ter estado connosco no canal da APDI. É bom viver, com qualidade de vida ainda melhor. Hoje ter DAI não é sinal de sofrimento e de medo. Existem terapêuticas inovadoras que te garantem maior qualidade de vida. Às vezes, há que ajustar a terapêutica porque somos todos diferentes. Se tens dúvidas, não hesites, contacta a APDI. Estamos aqui para isso.